Ah, você apareceu! Já voltou das aventuras? Olá, aventureiros e aventureiras, sejam todos muito bem-vindos ao Union RPG. E entenda, a magia bom fruto do Guardião de D&D é magia de preguiçoso, né? E com isso, nós traremos o tema de hoje. Qual é esse tema, Mestre Sam? Galerinha, pra quem tem muita dificuldade em questão de exploração ou pra quem joga o D&D que não tem exploração, vai uma farpa aí. Hoje seus problemas acabaram graças ao nosso queridíssimo Mestre Gun, que vai falar tudo sobre exploração hoje, que tá todas as nossas dúvidas. Então vou chamar essa responsabilidade, que é falar sobre os ambientes aí, essa exploração, que pode ser o que você tá pecando no seu RPG. Então já senta aí, pega os seus dados, o seu livrinho de mestre ou de jogador pra você passar aquela dica e aproveita, tá? E pessoal, como das últimas vezes, nós trouxemos algumas perguntas aqui para o Mestre Gum para sanar todas as nossas dúvidas sobre esse tema, certo? É isso aí então, Mestre Corvo, deixa-me eu começar, porque eu quero cravar a faca aqui no nosso queridíssimo Mestre Gun. Vão ter as vinganças de vocês, né? Eu tenho muitas dúvidas sobre exploração, porque, vamos admitir, né, é um assunto bem complicadinho, tá? Então lá vai minha primeira pergunta, Mestre Gun. O que uma sessão precisa ter para ela ser considerada uma sessão de exploração? Cara, uma sessão de exploração, vamos falar na sessão como um todo ali, para ela ser considerada uma sessão de exploração, vamos considerar o ambiente em si, né? Por causa que você imagina num ambiente onde ele tem que ser explorado, então vamos desenvolver esse ambiente. Exemplos como que eu posso dar aqui é os jogadores estarem cientes disso. Igual, pô, vai ser uma sessão onde vocês vão comprar itens mágicos em uma cidade, então vocês vão explorar. Eu vou atiçar, é claro, a minha narrativa para vocês chamarem sua atenção a uma loja, vamos supor, a um grande prédio ali que está presente. Seria isso uma sessão de fato de exploração. Ou talvez ruínas mágicas, vamos botar a imaginação, cidades voadoras. É esse ponto em que eu colocaria uma sessão de exploração de fato. Atiçar o pessoal e eles estarem cientes, é claro. Ou coloca de surpresa também, pessoal. Nem tudo na vida é só o combate, né? Exatamente. E tendo ciência de todas essas variedades de cenários, né, o Mestre Gum, como cada situação ali na exploração influencia diretamente nas funções das classes. Porque, por exemplo, vamos pegar ali, o bardo, poxa, não é um exímio explorador, né? Socialzão, né? É um socialzão. Ou até mesmo, sei lá, o clérigo. Tem que, né, numa pauta, o bardo em alguns sistemas, ou talvez em edições passadas, ele na real, acho que ele era mais um especialista, não? Realmente. Eu lembro. Mas Mas não importa isso, é só pra... Não, fica como curiosidade mesmo, tipo. Exatamente. Então, como você adequa as diferentes funções de classe, né, especificadamente, para os diferentes tipos de cenário? Olha, realmente isso é um grande desafio, também por causa que são 4 jogadores geralmente, né, pessoal? Tem gente que tem 5, 6, 7, tem gente que tem até 10. Mas pontos de urgência ou de atenção. Na sala não vai ter algo que só o bardo, o bárbaro, no caso, vai poder fazer, puxar um caixote. Pode ter alguma coisa pro bardo ali auxiliá-lo. Talvez tenha algumas notas de alguma música esquecida na parede que ele pode sair, pegar e explorar. Alguma coisa desse tipo. Tanto como se colocar diversos cenários como em uma igreja, onde o clérigo não teria um, assim, papel importante, mas o cenário em si usaria ele a caçar. Pô, vou achar um pergaminho mágico aqui, então vou olhar naquele baú, entende? É esse ponto que eu chamaria a atenção do pessoal dessas classes que estão meio de fora para o ponto central. Daria um pontinho de urgência ali para ele não ficar ali mexendo no celular ou talvez conversando. Muito bom mesmo, cara. Eu acho que realmente era um ótimo engajamento, né? Aproveita todos. Eu sou um mestre que eu gosto muito de priorizar o trabalho em equipe. Então, uma boa dica aí, uma ótima dica, na verdade. E, Mestre Gum, como que você avalia os riscos e consequências das suas ações em uma situação de sobrevivência? Na verdade, as ações tipo, dos jogadores, o quão consequente pode ser algo que eles façam ou deixam de fazer? Primeiro eu gosto de seguir aquela base de uma tabelinha de riscos, né, de dificuldade, que é a média, meio que é impossível que quase sempre eu não coloco, né? Então, dependendo da situação, vamos supor, eles estão em um ponto crítico em um cenário, eles estão escalando uma parede. Tá a 6 metros, vai tomar ali um daninho, se cair, é claro, e vai ser ok, esse vai ser a consequência deles. Agora, se eles tiver, um castelo do lado de fora e eles caírem, e sabem que as consequências vão ser dadas ali,
vai ser grande, é um risco de morte. Mas não tanto nesse quesito de mecânica, e sim, eles estão no meio de uma floresta. E eles escolhem, tipo, não dá... Ó, isso é um exemplo que aconteceu em outras mesas e eu trago pra minha também. E exemplos, pô, não vai alimentar o cavalo? Vai deixar o cavalo lá preso lá por 3 dias enquanto você tá numa dungeon? É claro que o cavalo ou ele vai tentar escapar ou ele vai morrer de fome. Exatamente. É esses pontos de ações e consequências que eu gosto de trazer o mais realismo, apesar de ser fantasia, que traz esse negócio que não fica algo muito pautado, né? Ah, vai ser só isso, só isso, só isso. Não. Tem que ter um pouco de consequência, claro. Concordo, cara, detalhes, né? deixa muito imersivo. Mas aproveitando a pauta aí que tu abriu, tu acha justo criar um obstáculo mortal? Depende. Onde falhar é o risco do teu personagem perder tua ficha, digamos assim, um obstáculo. Olha, eu tento deixar o mais claro possível esses desafios. Um exemplo que eu posso dar é no início da minha campanha, os personagens estavam rolando 4d20, pra quem não tá acostumado nos sistemas, é um dado de 20 faces, é claro. E o grupo em si, eles tinham que tirar, um deles tinha que tirar um 15 no dado. Os 4 estavam falhando esses testes. Então, o teste era fácil. O quesito sorte tava falhando pra eles, pros 4, tá? E nisso, os jogadores falharam. E eu, como mestre, o que foi que eu fiz? Eu dei uma oportunidade pra eles se salvarem. Mas, eles estavam cientes que se eles falhassem naqueles testes, eles morreriam. É a consequência dos atos deles. Continue sua pergunta aí, mestre Sam. Eu sei que você tá com uma curiosidade aí. Não, tava show, respondido. Tá. Tendo em vista que nós temos o mundo ali do RPG da pessoa que criou o mundo, ou até mesmo o cenário pronto, nós temos aqueles biomas, né? A floresta, o deserto, uma parte toda de gelo, planícies, etc. Mas como a gente consegue colocar a exploração nesses tipos de ambientes, certo? Mas sem fugir muito do que realmente é. É basicamente a exploração natural. Natural? Cara, é Isso. um ponto que eu amo perfeitamente esses explorações que, tipo assim, além de trazer uma perspectiva diferente, eu também trago a vocês uma pergunta: qual é o bioma de vocês favorito, pessoal? Eu já falo já o meu favorito, que é o bioma de neve, de gelo. E o de vocês? Eu tenho o meu lado jogador, o meu lado mestre, né? Mas eu acredito que o meu bioma favorito é pântano, cara. Pântano, caramba, Pântano, cara, é porque, muito tipo assim, diferente de cada um. É que eu acho o pântano uma parada tão misteriosa, entendeu? Ele pode ser um pântano que é sereno, mas, tipo assim, parece que tá sempre sendo observado, cara. Parece que tem uma bruxa ali. Pode ter qualquer coisa, entendeu? Ele deixa aquele arzinho, assim, de, sabe, ficar sempre cauteloso. Eu acho que é o ambiente assim, que mais me chama a atenção. Você, mestre. Eu acho que o que eu mais gosto, assim, seria o deserto. Tanto de mestrar quanto jogar. E você, nos comentários, comenta aqui qual é o seu bioma favorito ou um bioma que você queira que o seu mestre coloque na sua mesa. E respondendo a pergunta em si, vamos por exemplos. Na última sessão, o bioma onde meus jogadores estavam era montanhas nevadas e tal. E, mecanicamente falando, o desafio. Você olha, topo de uma montanha. Parece que está descendo um mar de neve. É uma avalanche. Mecanicamente, eles têm que correr, eles têm que rolar testes. Mas, não com isso, está frio, pessoal. Está muito frio. Então, um teste de constituição ali. Pô, tem um lago congelado, ele está em cima do gelo. O personagem vai andar corretamente num lago congelado? É claro que não. Teste ali, eu acredito que destreza ou de acrobacia pra ver se ele consegue ficar em pé. Não tanto quanto isso, uma febre também, que pode ser aplicada em ambientes de pântano. Pô, é claro que aquela água suja, cheia de algas, pode carregar uma doença. Então pode ser. Uma parada muito importante, já puxando pro bioma do deserto, é algo que você vê em filmes. E é aquela ilusão, aquela loucura, a sede. Então, tem que contar, é claro, com cada criatura que pode ter nesses ambientes. Florestas também, pessoal. É claro que, tipo, você vai tentar escutar alguma coisa, mas a floresta é tão rica em seres, criaturas que estão ali constantemente fazendo barulho. Então, como é que você vai achar uma criatura no meio daquele barulho, no meio daquela relva, no meio daquela floresta em si? Então, esse é o lado mágico que eu acho dos diferentes cenários. Quantos mestres pecam? Simplesmente, vocês saem da cidade e chegam na boca da caverna, onde é a toca do troll, tá ligado? E vocês entram numa dungeon e todo o resto fica pra trás. Vocês atravessam o deserto. Travel Point, não é? Uhum. A galera só dá um Travel Point ali, pronto, já era. Tem uma objetivo. Vocês atravessam o deserto e chegam na cidade perdida, sabe? Mas eu não condeno ninguém, mestre Corvo, porque, como nós estamos falando, o pilar de exploração é muito difícil. Mas graças a esse vídeo que vocês estão assistindo agora, que estão deixando o like e compartilhando pro seu mestre,
Tudo vai mudar. Chega de Travel Point na sua mesa, beleza? Chega. Vamos não, seguir ó, aqui, pessoal, ó, é uma coisa que, tipo, não somos donos da verdade. Você pode estar vindo aqui nos comentários aqui e falar isso. Mas sempre é interessante implementar isso na sua mesa, uma sessãozinha ali, sempre é interessante. Isso aí. Bom, seguindo aqui então, Mestre Gun, como que tu narra jornadas de grupo? Quais são as coisas fantásticas que tem pelo caminho? Né? A gente sabe que isso aí é uma grande dificuldade, né, do pessoal, é a grande jornada. Como o Mestre Corvo acabou de falar, né, às vezes tu só dá um travel point, não acontece nada durante a viagem. Como é que tu tempera isso daí? Cara, eu sou um tipo de mestre que eu adoto uma narrativa bem figurada, sabe? Tem aqueles mestres que falam, você vai desse ponto até ponto sem dar aquela babada. Eu já gosto de dar aquela babada na narrativa. Pessoal, tá nascendo o sol, vocês veem aquele sol nascendo, preenchendo todo o céu matinal que está ali presente. Isso. Pô, Muito o lago. Cara, o lago intacto, espelhando a lua que está sobre o céu. Nossa, descrever um grande castelo. Nossa, é a chance que eu tenho. As grandes muralhas ali cobertas por neves. Nossa, rodeada pelas casinhas. Maravilhoso, cara. Isso é um ponto que, tipo assim, mesmo que o jogador, ele é bem criativo em pensar, você vai lá e incentiva ele mais ainda. Uma narrativa bem, tipo, fantasiosa de fato, porque no meu quesito aqui eu gosto bastante de fantasia e eu quero transmitir isso para meus jogadores. Pô, e justamente, Mestre Gun, né, eu pensei que tu narrando essas cenas, cara, e aí, tipo assim, dá muita oportunidade pros jogadores, né, interagir um pouco com esses ambientes, tentar caçar uma inspiração do mestre, por exemplo. Essa cena que tu narrou a lua no lago ali, o bardo, pô, isso é menor inspiração pra tentar compor uma música aqui. Exatamente, cara. Nossa, cara, maravilhoso, cara, maravilhoso. Pablo, se tu estiver vendo esse vídeo e nesse take, era isso que o Bruno queria te falar, tá? Mas é assuntos internos aqui. Bom, continuando, como você consegue equilibrar, né? Já a gente falando do quesito fantasia, como você consegue equilibrar a magia, né, com a exploração? Vamos ali falando de D&D novamente. Nossa, cara. O pessoal vai pra uma incursão no deserto, sabe? A gente prepara ali por um mês de desafio dentro do deserto, só que o cara tem, como é que fala? Fazer água pelas mãos, sabe? E toma 70 litros de água basicamente por dia. Aí, porra, cara, uma caixa de água ambulante, uma piscina ambulante. Cara, esse é um ponto, tipo, tocando na ferida do D&D em si, cara. Os conjuradores, eles quebram muitas regras, tipo, que é um desafio pra exploração e pra sobrevivência, cara. Igual você falou, conjurar água. Eu posso citar a pequena cabana de Leomond, que cria um domo protetor ali por 8 horas. Pô, como é que eu vou, tipo, criar um desafio? Mas isso é muito importante, que parte da sobrevivência e da exploração em si é sobre recursos também. Ele vai criar água, mas vai ter alguma coisa ali pra minar os recursos deles. Uns pequenos roedores na selva que roubam o alimento dele. Ou talvez, vamos colocar aqui, uma tempestade de areia no deserto. Talvez, um caso que aconteceu comigo, você pode criar água ali, pode ter recursos. Mas e um verme da areia, igual aquele que entra no seu pé, entra na sua costela, que eu sofri isso. Também vou implementar na minha mesa. Que, tipo assim, desafios do cenário. Ao longo dessa trajetória, vamos colocar ali 6 dias, a gente pode quebrar as pernas dos conjuradores e atentando mais nas regras de componentes materiais, se ele não usa um foco de conjuração, dando atenção mais nessa parte de mecânicas e regras, sabe? Talvez aquela tempestade de areia pode ter tirado ou quebrado o foco arcano dessa pessoa, trazendo para os jogadores em si um desafio. É verdade. Tá, eu vou fazer a pergunta do povo, tá? Se a gente for jogar uma mesa aí, né, por exemplo, um D&Dzão aí, intuito sobrevivência, aí eu pego o meu druidinha lá, pá, bons frutos. Cara, como que tu lida com isso? Ou nem que não seja, né, tipo, a proposta, eu não faria isso se a proposta da mesa é a sobrevivência, né? Mas vamos que em um arco da tua campanha ali, por exemplo, seja preciso sugar, aproveitar essa parte da experiência da sobrevivência. E aí tu tem um druidinho, tu tem qualquer outra classe ali que faça bons frutos, por exemplo. Cara, essa pergunta é muito boa e abre um ramo de criatividade, de fato. Fugir das regras e puxar mais pra dar o desafio pra esse jogador. Tirar ele da zona de conforto. De fato. Vamos colocar ali, ele consegue conjurar bons frutos, correto? Então, vamos dar mais desafios. Ele acha um ponto crítico lá na frente em que essa magia, ela vai ser suficiente, mas vai necessitar mais o uso disso. Futuramente, quando tenha um combate, ele já gastou tudo isso nos bons frutos. Não vai ser o desafio em si da comida, mas vai ser outros pontos de desafio. O de um combate,
ou de uma situação em que ele precisa de uma magia, numa situação específica pra salvar o grupo, mas ele de fato está esgotado de tanto usar uma magia simples que é bom fruto. Mas essa magia é muito boa e muito roubada também, cara. Eu até deixo uma observação, respondendo a minha própria pergunta. Eu sempre nas minhas mesas que eu vou mestrar D&D, eu elevo o nível dessas magias, sabe? Bons frutos pra mim, ela deixa de ser primeiro nível, ela tipo, sobe pra terceiro. Pode pegar ela, mas tipo, colar no terceiro nível, sabe? Pra sentir, porque ela é muito roubada, ela é muito quebrada. Mecanicamente falando, assim, ela quebra muito o jogo. Mas isso, assuntos pra outro vídeo aí. Fique de olho no canal. Tá, sendo bem direto agora, Gam, como você gosta, uma particularidade sua, como você gosta de estruturar toda uma dungeon, sabe? Seja ela subterrânea, seja ela submerso na água, como você elabora sua dungeonzinha pra galera? Eu gosto de seguir alguns passos. Primeiramente, eu tenho que ter na minha cabeça ali, igual o Mestre Corvo colocou, qual vai ser o objetivo da minha dungeon. Então eu vou criando as camadas. Nisso eu vou implementando os desafios para tirar os recursos dos jogadores. E, de fato, numa dungeon, eu tento diversificar o combate que vai ter ali ou as coisas que vão ter. Não vai ser tudo do mesmo, porque isso fica enjoativo e cansativo pro jogador em si e também pra você, mestre, né? Não que numa dungeon ali onde tá um castelo escondido vai ter só goblins. Pô, a dungeon todo, 3 camadas vai ter só goblin. Isso fica chato. Então, pô, não tem progressão ali, vai ser pouca. Vai elevando um pouco o desafio, começa com um desafio suave, aí vai elevando, coloca um cubo gelatinoso, um abocanhador, e depois, por fim, vai atiçando os jogadores a ter esse senso de objetivo a chegar no final. Colocar ali, fato, uma batalha interessante no final, que surpreenda eles, ou tipo, algo que eles já vão esperando, já vai deixando sinais claros ali, ó. Vamos supor, masmorra que tem um grande castelo. Você encontra rastros de garras ali, ou de fato rastro de espadada, só que grande, e pegadas no chão, indicando que algo muito pesado passou por ali. Aí você encontra restos de armaduras caídas no chão, então você já entende, pô, é de metal, tem armadura, carrega uma espada, já vai atiçando os jogadores a pensar e interagir com o ambiente. Então essa estrutura que eu tento criar numa dungeon, e é claro, os itens mágicos, né? Tem que ter aquela recompensa, né, gente? Com certeza. Mas antes dos dias de glória, vem os dias de luta, né? Então eu quero saber dessas suas dungeons, cara, o tipo de armadilha que tu usa, o que tu recomenda aí pro pessoal. Olha, eu recomendo pra você, primeiramente, como eu falei, você tem em mente no que você vai ter e qual tipo de criatura que vai estar lá. Você vai colocar, vou colocar o exemplo dos goblins. Tem lá o que os goblins costumam fazer. Então por que você não usa isso? Uma ideia muito boa. Os goblins eles vão fazer armadilhas, mas eles também podem se aproveitar de coisas naturais. Uma armadilha meio que improvisada ali. Vai tentar atrair o grupo, vamos supor, por uma fenda que tem ali e tá bem escondida e seria fatal. Ou por um geyser, mudando um pouco o ambiente, que de tantos e tantos turnos ele joga um jogador pra cima enquanto ele queima. Então, olha, eu particularmente, eu gosto de goblins. Os meus jogadores vão saber, por causa que eu posso ser criativo com armadilhas, porque eles são pequenos, eles são ágeis, eles são filhas de uma... Eles são criativos. Então, particularmente, eu gosto daquela armadilha que é bem simples, mas ela é bem boa. No meio das árvores, vai ter uma corda ali, imperceptível, mas quando olhar pra cima, após passar e falhar nessa armadilha, vocês veem, cara, um tronco de uma árvore de uns 3 por 3 metros que desce com velocidade, pegando todo o grupo em em uma linha. Aí todo mundo, pelo menos um vai pegar, eu sei disso. Continuando, dando exemplos de outras armadilhas, cara, são muitas armadilhas pra eu escolher uma favorita. Eu tenho essa favorita que é do tronco, né? Mas, pô, o leque que temos ali, flechas envenenadas, alabardas que vêm do chão como lanças, troncos, tipo, coloca um cubo gelatinoso pra cair de cima do teto, onde deveria haver um cubo lá. Cara, fica muito bom, fica muito bom. E armadilhas é isso, cara. São tantas ideias. E pensa fora da caixa, como eu falei. Pra você trazer uma armadilha que inove. Pô, vou entrar numa dungeon, vai ser só flecha envenenada. Aqui eu já um pouco vou discordar de ti. Eu acho que o clássico nesse assunto, ele funciona muito bem também, cara. A parede com espinhos que desce do teto. Cara, ela é maravilhosa, mano. Ela é maravilhosa. Põe algo pra galera fazer e tem uma parede com espinhos descendo do teto. Véi, é cinema pro mestre. É absoluto cinema. Pontos críticos aí, dá aquela urgência, é muito bom, cara. Bom. Se fosse pra eu escolher, mas não que é uma armadilha que vai dar dano no jogador, mas
que vai criar um separamento do grupo são as portas mágicas que saem em outro lugar dentro da dungeon. Cara, Porra. muito Separar o bom. grupo, Porra, boa, separar meu. o grupo, minerar recursos de cada um individualmente. Verdade, Ah, pessoal. legal. Ó, o Mestre Corvo, ele falou uma coisa muito interessante. Pô, tem armadilhas mecânicas, de fato. Tem armadilhas de criaturas, que vai ter uma criatura que tá ali. E também, pra aumentar mais a criatividade, vamos entrar numa torre de um mago. As armadilhas vão ser simples? Não, meu filho. Coloca uma armadilha mágica lá pra torar os seus jogadores, É. cara. Ah, eu pisei num negócio que vai aparecer, vai vir uma flecha do lado. Não, uma bola de fogo instantânea. Isso é muito interessante, cara. Isso é muito legal. Certo. Sim. Gama, agora para aqueles jogadores que são apaixonados, aficionados por mistério, por quebra-cabeças, né? Pelas mensagens secretas que tem dentro do dungeon, numa árvore aleatória no meio da floresta. Cara, cita pra gente um puzzlezinho bacana. Né? Como você trabalha os puzzles no seu RPG? Cara, um puzzle bacana, eu tenho um em mente. Só que, tipo assim, eu gosto de trabalhar com esses jogadores que gostam de explorar e trazer os outros juntos, como eu disse anteriormente. Então, cara, eu pensei em um puzzle agora, tipo, que já tá na minha mente, já que eu vou usar na minha mesa, inclusive, ó, jogadores se preparem, que vai ser o seguinte. Eu acho que quando esse vídeo sair, eu vou ter Então, usado muito esse spoiler. puzzle. Eu vou ter usado esse puzzle. Que seria basicamente o clássico. Uma sala ali, tudo trancado e um gás venenoso. Nessa sala estará 4 itens ali. Então seria um desafio para um bárbaro, um guerreiro ou um clérigo. Que seria, vamos, empurrar grande caixote. Grande caixote não, uma grande pedra cúbica que tem um buraco no meio. Mas só que um detalhe, cada jogador terá uma função. O outro seria para decifrar, ao que parece, um jarro que tem uma runa mágica. Então eles teriam que gastar os seus turnos, o conjurador de fato, ali para decifrar essa runa. O outro seria basicamente, aí para druida quem gosta, uma pequena semente de uma planta que tá bem ali meio que em cima de um altar. Enquanto isso o gás venenoso está vindo. E por último, pro quarto e último jogador, e continuando para aquele cara que ele é especialista, eu tô falando com você, tá, Ladino? Ele é especialista em roubar as coisas, abrir fechaduras. Vai ter uma tranca nessa porta, os encanamentos ali que você falta ligar. Você já jogou aquele joguinho já dos encanamentos que tem que girar de um lado pro outro? Então seu teste seria basicamente isso. Enfim, vamos colocar ali um limite de 3 turnos. É um turno excelente para os jogadores passarem nesse teste, fundindo. Vai formar uma grande planta, de fato, vai ter primeiro o jarro da planta. Segundo, ali a runa que vai fazer ela crescer de uma forma mágica, que vai ser o papel da coisa. E o druida, pô, é a plantas, né, meu filho? Você tem que ter essa magia de você é druida. Você não vai conversar com a planchinha ali agora. E formando isso junto com o bom dado do Ladino, que eu sei que você vai passar, porque Ladino é muito roubado, vai formar uma grande planta. E agora trazendo a ciência, a planta mágica vai fazer toda a fotossíntese, fazendo criar um véu ali, sugando todo o veneno. E por último, como recompensa, além de abrir a porta, essa planta vai expelir gases, só que não vai ser gases venenosos. Como vocês passaram, vocês vão ter buffs e benefícios pelo resto da dungeon, entendam isso. Ah, caralho, muito Tá bom. doido. Acho que Ah, nós pegamos leve no desafio do... É. É louco. Ladino, você é muito roubado, mano. Eu quero sorte desses já fazendo rage e Ladino é uma porcaria no D&D. Você que joga de Ladino, você é um Ladino na vida real também, porque você é muito ladrãozinho. Beleza. Tu já falou bastante aí como minar os jogadores, armadilhas, tudo mais. E aí eu quero saber agora a cereja do bolo. Quero que tu Com medo. coloque aí pra nós uma cena, me dê um exemplo de tu usar um monstro, mas em quesito exploração. O monstro ele não necessariamente vai ser pra combate. Ele vai agregar ao cenário explorativo, entendeu? Você com o seu grupo aí é level 1. Não coloca Goblin. Tô brincando, taca Goblin que é muito bom. Vamos supor, os jogadores acabaram de sair de um combate. Eles estão bem cansados, eles estão bem minados por conta do combate. Eles estão em uma floresta. E o que eles veem entre as árvores? Uma alcateia de lobos. Mas coloca aqueles lobos atroz. Como é que fala? Lobo atróis. Coloca Isso. lobos atróis.
Os jogadores eles vão ver que não conseguem lutar contra os lobos, mas vai ter esse quesito de fazer eles andarem, vai criar uma perseguição em si. Já pro high level, high level não lá, pô. Duvido. Cara, É, eu duvido, cara. Eu, sei lá, quito Não. do canal. não. Coloca mais 10, lobo. Coloca mais 10. Você coloca mais 10. Mas tá. Tá, pessoal. O level 8 ali sempre, como o Mestre Corvo falou, elabore a lore dos seus personagens, é claro. E coloca ali como se tem a opção. Você colocar um patrono ou como se fosse guia espiritual. Pô, o Bárbaro ali, dependendo, ele tem animais. Então, coloque ali de vez em quando. Pô, vocês estão perdidos numa floresta. O Bárbaro ele faz uma interpretação muito foda. Meu. Pô. E nisso coloca um guia espiritual. Pô, um urso ali, em vez de atacar o grupo, ele começa a seguir uma direção como se guiasse o grupo. Perfeito, acabou, não precisa de combate. Agora, se o seu grupo em si quiser combater o grupo, coloque mais 10. Não fosse, coloque mais 10. Brincadeira dele. Brincadeira. Brincadeira, pessoal. E agora, por último, um nível 15 ali. Eu acho interessante, pro nível 10 também. Coloque uma criatura colossal. Colossal mesmo. Assim, ela tá passando pelas cidades, entre as montanhas ali. E o grupo não vai lutar em si, mas ele vai seguir esse rastro de destruição. Coloca um verme púrpura e uma maldição. Coloca ele super gigantesco. E dá pra ver ele de longe, sabe? Indica o perigo que aquele local tá passando. Então o grupo vai lá, vai ver, vai ir atrás disso. Vai chamar a atenção deles. Um Tarrasque, coloca um Tarrasque também, que é bom. Cara, vai lá. Desculpa te cortar, Sam, mas isso eu lembro de um Reels que eu vi há muito tempo atrás. E o cara falou assim: o grupo tá saindo da sua vila tanto querida, que já fez tanto por ela, tem uma pressão muito grande. E conforme eles estão viajando, né, eles conseguem sentir uns tremores muito grandes, sabe? E ao observar, do horizonte vindo, uma figura começa a se formar, né? E, cara, eles veem um colossal ser humanoide, todo feito de pedra. Tá, vamos com um golem de pedra colossal. Só que esse golem de pedra colossal, ele é uma dungeon, saca? E tá vindo em direção à vila deles, tipo, vai destruir tudo. Eles conseguem adentrar por dentro desse golem, digamos, né? Feito de pedra, porque ele tem vários corredores, dá pra subir pela canela. Só que lá na cabeça, né, dessa criatura tem um Lich que tá controlando tudo isso, tá ligado? Senhora. Cara, isso Mano, é uma eu ótima nunca ideia consegui de usar, dungeon. cara, eu nunca consegui usar, velho. Era quase isso que eu ia falar. Eu tenho uma dungeon própria que é parecido com isso, né? Só que ao invés de ser um golem, uma coisa, é um próprio ser orgânico, né, cara? É um gigante de gelo, sabe? Tipo, patrono, assim, dos gigantes de gelo. Ele tem uma proporção maior que um gigante de gelo normal. E ele tá doente. Ele não. E os métodos curativos ali da tribo ali deles não tá conseguindo, né, dar conta deles. E eles precisam da ajuda dos seres pequenininhos que eles tanto menosprezam, né? Que seriam os jogadores, pra fazer um chá lá, uma poção, alguma coisa assim, de encolhimento, né? E o rei gigante ingerir eles de alguma forma. E a dungeon você passa dentro do organismo do gigante. Muito bom mesmo. Tem vários fatores mecânicos, tipo assim, pô, dano em área, cara, sabe? Às vezes pode dar um refluxo, alguma coisa assim. E aí eles têm que adentrar lá e descobrir o que tá deixando lá o mestre gigante doente. Eu não vou, claro, né, entregar aqui. Essa é uma dungeon. Se você quiser jogar aí, quem sabe, né, um dia vamos abrir aí oportunidades, né, com o crescimento do canal. Já fica aberto o convite aí pra todos. E é isso aí, meu mestre Corvo. Bora pro desafio, então? Vamos lá. Gam, é o seguinte. Para o desafio, mestre Gam, eu quero que você coloque um tesouro secreto. E como o grupo vai chegar a esse tesouro. Caraca, enquanto o mestre dá uma essa pensada, foi eu gosto foda, muito hein? de fazer isso nas minhas mesas, tá? E pra que meu jogador esteja acompanhando, fiquem mais espertinho, porque vocês já perderam itens muito bons, hein? E esse desafio foi difícil. Estão se vingando muito bem, hein? Tá, pessoal, passou-se o tempo, 2 horas depois. Pessoal, eu pensei num negócio muito interessante. Qual seriam as classes de vocês? Caralho, Druida. tá. Druida, muito bom. Ai, mano, por mais que seja
discriminado, eu sou o guardião, patrulheiro. Em uma caverna, num canto intocado da floresta, havia rumores de ter um item mágico. Esquecido, mas sempre observado. Vocês passaram por um longo caminho, enfrentando olhos voadores. Então, por isso, sempre observados. Vocês chegam a um espaço, ele é uma... Ele é o... Digamos, ele é esférico, pessoal. Ele é uma esfera, exatamente, e segue uma ponte até o centro. E tudo ao redor está vazio. Vocês observam que no centro e no final dessa plataforma, sabe, puxando um exemplo clássico, imaginem aquela cena do X-Men, onde tem aquele domo lá que o professor Xavier usa. É exatamente assim, só que no centro e no final dessa plataforma que fica suspensa, vocês notam um orbe flutuando ali. Esse orbe, dentro dele, parece ter um olho de fato, uma criatura que observa vocês. Olhando mais atentamente para as paredes, vocês notam milhares de desenhos de observadores de tamanho médio. Milhares, exatamente milhares. Vocês estão a 3 metros do item. Olhando ao redor, vocês sentem essa aura mística, magia e mistério. Também toque de curiosidade. O que vocês fazem? O que eu faria, genuinamente, eu colocaria a mão nos olhos para que eu não visse nada e tentaria segurar o orbe. Ótimo. Você coloca a mão nos seus olhos. Não, calma, eu paro ele. Espere! Devemos deixar de sermos observados. Eu vou tirar o manto de folhas, coisa tudo ali, coisado. Eu tapo o orbe primeiro, e aí depois sim eu dou, né, o aval pra ele pegar, ou eu mesmo tento pegar. Ótimo. Tudo isso acontece rapidamente, você é impedido. De fato, após o roupão ser colocado ali, vocês sentem, tipo, aquele arrepio na espinha sumindo. Vocês não têm mais essa sensação de estarem sendo observados. Mas ainda assim, vocês estão com o orbe ali e você continua com o que você estava fazendo? Deu certo pegar o orbe, né? Voltar. Ótimo. Vocês retornam? Sim. Ótimo. Então, vocês retornam. E com isso, vocês perderam o item especial. Vocês querem que eu explique agora? Porra. Pessoal, a ideia do corvo foi excelente. Mas imagine aquele orbe ali se fosse de fato um visor para vocês colocarem na frente do olho. Imagine, aí vocês iriam olhar toda aquela cúpula com vários desenhos de Beholder e ia ter um específico que liberaria uma cor diferente de fato. Pessoal, a partir do momento que esse se alinhasse como se formasse um feixe laser, vocês estariam em posse ali, meio que flutuando, vindo uma pedra para cada olho do observador, sabe os raios dele? Então cada uma dessas pedrinhas teriam um uso desse raio, petrificar, desintegrar. Então vocês teriam esses itens especiais. Ah, nossa, esse item seria maravilhoso. Não. Porra, tá de parabéns. Desafio concluído 1000%. Muito bom. Galerinha, pessoal, fica aí já a ideia. Usem isso nas suas mesas, que tá muito bom. E se usar, não deixa de vir aqui no canal e contar pra nós como é que foi a experiência de vocês, beleza? Aqui, deixando bem claro que a gente, na edição, estamos fazendo o corte aqui, né? Porque ele ficou pensando nisso, mas ninguém deu essa dica pra ele, não. Esse aí vem da cachola dele, tá? Eu sabia o que tava rolando, cara. Muito bom, velho. Nossa, Porra. muito bom. É isso. Parabéns. É isso. É assim que conduz um cara mestre da exploração, pessoal. Então, aventureiros e aventureiras, muito obrigado pela sua presença aqui no vídeo. Lembrem-se, deixem um like, compartilhem com seus grupos de RPG, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem RPG. Vamos multiplicar essa comunidade aqui, o Union RPG, tá bom? Deixem nos comentários os tipos de cenários que vocês mais gostam, né? Os biomas, né? E também deixem nos comentários qual o tesouro mais interessante, ou qual o tesouro que você mais gostou de ter encontrado. Encontrado, não achado, não ganhado, tá? Achado mesmo. É diferente disso. Tá? Se você não encontrou, conte-nos pra nós aonde você esconderia um tesouro pro seu grupo achar, ou que você mesmo gostaria de achar esse tesouro. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Contamos com vocês no próximo episódio. Uma boa noite pra todos. Eu acredito que depois do vídeo de hoje, ninguém mais irá se perder durante o caminho. Mas lembre-se, todo caminho esconde alguma coisa. É isso, pessoal. Exatamente. Desejamos curso avançado desde o combate social e agora da sobrevivência e da exploração, pessoal. Aproveitem, olhar nos outros vídeos. É isso. E o Deus dos Dados dê a você uma boa rolada, tá?